Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia a todos, sejamos bem-vindos. O tema de hoje, muito oportuno, no sinal verde, é o preocupações. E nos atinge muito de perto, porque qual de nós não padece dessa mazela, desse equívoco, né? Nós temos por hábito antecipar os fatos, tentar antecipar os fatos futuros. Nos alegramos sem que o fato ainda tenha ocorrido, mas é porque temos uma perspectiva de que ele será feliz para nós, como a chegada de um filho, de uma viagem longa. Então, gente, por antecipação, a gente já comemora, se regozija e, portanto, esse sentimento ele é positivo. Mas também, dentro dessa linha de antecipar fatos futuros, né, nós nos damos ao costume de sofrer por antecipação, de nos preocuparmos com aquilo que ocorrerá. Preocupar significa ocupar-se previamente, né? Antecipar o sofrimento que temos a expectativa de viver no futuro, ou uma tarefa que vamos cumprir amanhã, mas hoje a gente já começa a viver a experiência de fazê-la, embora não estejamos com a mão na massa. É comum em nós, né? Ante perdas significativas nas nossas vidas, sofrermos pelo nosso amanhã. Não obstante, tenhamos nos preparado a vida inteira para sermos profissionais independentes, né? Bons pais, bons filhos. Então nós temos um ambiente de trabalho. Se vai o marido ou a mulher, restam os filhos. Mas se também eles forem, temos os nossos outros parentes consanguíneos e a outra família nossa que é espiritual. Então a gente parece que tem um gosto, né? Parece que a gente se compraz em sofrer por algo que se estima que virá no dia seguinte. E muitas vezes essa dor não vem, porque o tempo é o senhor da verdade. Às vezes as coisas se resolvem até que esse dia chegue. E essa experiência ela é muito boa, porque quando a gente sai desse caminho da dor antecipada e deixa que as coisas, que a gente se preocupe com uma coisa a cada vez e no seu momento, a gente percebe que aquilo que foi sofrimento anteontem e ontem, hoje, no dia do fato, não ocorreu nada daquilo que nós imaginávamos. Porque nós temos um pensamento muito fértil. E quando estamos influenciados por um pessimismo, e é comum em nós, às vezes um desafio maior que nos é colocado no nosso caminho, a gente entende que não dará conta e aí entra num processo de ocupação prévia, ou seja, preocupação, perdemos noites de sono, o apetite se vai, o estado de irritação nos prejudica a convivência familiar e chega no momento do fato, tudo é diferente daquilo que a gente imaginou. Então nós fizemos uma análise antecipada, prejudicada por um sentimento de pessimismo que nutríamos no dia de hoje. Então, como bons cristãos e confiantes na providência divina, nós temos que aguardar que cada fato ocorra, porque até que isso se dê, nós podemos nos preparar para cumprir aquela tarefa, né? Preparar, vamos chamar, se for um problema profissional, nos preparar tecnicamente, né? Se for um problema de natureza pessoal mais sério, nos preparar espiritualmente, através da oração, da compreensão. Aquela pessoa que vai vir para uma reunião conosco, vem como adversário, de repente, você com 5, 10 minutos de conversa, você descobre nele um futuro amigo e um bom aliado, porque você está sendo, nesse momento, um mensageiro do bem. Então, o que o André Luiz nos recomenda é que não sejamos
preocupados, que deixemos que os fatos ocorram e os resolvamos à medida que apareçam. E chega a dizer aqui, geralmente o mal é o bem mal interpretado. É isso aí. Porque o mal, quando nos chega, né, a aflição, a dor, na verdade é um instrumento pedagógico que a espiritualidade usa para nos mostrar o caminho certo. Então, aquele adversário que virá para uma reunião conosco amanhã e com o qual nós estamos preocupados, muitas vezes ele vem para nos mostrando os nossos equívocos, os nossos defeitos, nos adaptarmos, né? Nos corrigirmos para que tenhamos uma vida mais saudável. Então, esse axioma aqui, o mal é o bem mal interpretado, nós temos que ter isso sempre em mente, para quando algum mal nos ocorrer, não fiquemos na lástima, na lamúria, retiremos dessa experiência, né, o lado positivo que ocorre, né? Tem um amigo meu que, não obstante ser homem das letras e da ciência, recebeu a delegação de instalar um vaso sanitário numa determinada residência de um parente. E se dispôs a fazê-lo. Aí veio uma dor no joelho e ele descobriu que o limite dele não pode ir além da prática da sua profissão habitual. Não é um mal, que é um bem, portanto, é um limite que se impôs nesse momento para que ele perceba os seus limites e possa utilizar a sua inteligência e a sua força física dentro daquilo que esteja mais condizente com a sua capacidade física. E assim somos nós. As doenças que nos aparecem, né? As gastrites nos mostrando que comemos muito ontem ou bebemos, né? Os problemas do fígado, quando o álcool é consumido em alta escala, ele começa já a fazer essa denúncia. Então, esses males que a vida nos oferece, eles são extremamente pedagógicos. Vamos sofrer, se é que teremos que passar por isso, com resignação e tirando daquela dor o necessário aprendizado. E para os que são médicos, lidam na área de saúde, sabem muito bem disso, que quando recebem um paciente no seu consultório, a culpa, evidentemente, é sempre do paciente. É um exagero que cometeu, né? uma invigilância com a saúde, né? Um excesso cometido, e muitas vezes esse paciente é um paciente habitual, de mês em mês está no consultório do médico, com a mesma queixa, né? Doutor, tomei o remédio, mas não resolveu. Mas o senhor fez a dieta que eu pedi? Não, doutor, lá em casa a gente come a orelha de porco, não é assim? Então, assim, o livre-arbítrio também é fator determinante para esse equilíbrio de energia que temos no nosso corpo físico e espiritual. Então, que as nossas preocupações, quer dizer, aqueles fatos que nos preocupam, sejam interpretados por nós como mais uma tarefa que cumpriremos e que cada coisa acontecerá no seu tempo. O tempo não é o nosso, né? Então, deixemos que os fatos se desenrolem e tenho certeza que estaremos habilitados no momento certo para desenvolver a nossa atividade. Porque se isso nos preocupa hoje, porque não temos segurança ainda. Então, nos preparemos para cada desafio para evitar essas preocupações. Então, feito esse resumo do sinal verde, vamos lá, missão do homem inteligente na Terra. A mensagem é de Ferdinando, o espírito protetor, foi manifestada em Bordeaux em 1862. Ferdinando é um dos espíritos que colaboraram com a estruturação do espiritismo, né? Das mensagens nas 5 obras básicas. E ele fala de um tema que é muito importante, está no capítulo dos pobres de espírito, missão do homem inteligente na Terra. Porque a gente imagina que os dotes, os nossos talentos, eles nos são dados apenas para uso individual, egoístico, né? Então, uma pessoa extremamente
aquinhoada por bens materiais, ela muitas vezes não consegue ver o outro como destinatário dessa pequena fortuna que ele conseguiu amealhar. É um homem que reserva dinheiro, aplica em propriedades e não distribui através do trabalho, do incentivo à escola. Então não cumpre esse papel social, porque a sociedade é o resultado dos esforços comuns de cada indivíduo. Então esses homens que vêm distinguidos sob o aspecto material perante os demais, o Evangelho aqui nos diz que eles têm um compromisso muito maior, especialmente a inteligência. Aquele ser que vem dotado, e nós sabemos que o espírito ele passa por vários processos de estratificação, que são as reencarnações, ele vai se aperfeiçoando com o andar do tempo. Então ele vai acumulando conhecimento e inteligência, até que ele se torne um ser que, quando aqui comparece com profundo destaque na inteligência. E nós temos exemplos comuns que a história registra. Os grandes cientistas, os descobridores das vacinas, as grandes descobertas na área da robótica, a medicina hoje. Então, o que nos diz o espírito protetor Ferdinando? Que essas pessoas agraciadas com esse dom, com esse talento, o compromisso delas vai além da sua própria individualidade. Ele transborda o ser individual para assumir um compromisso social mais amplo. A inteligência nos é dada para colocá-la em função da sociedade. Repetimos, as experiências, as descobertas na área da medicina, da biologia, etc., nos têm servido através das vacinas, Antigamente morria-se por tuberculose, uma gripe mais forte matava, nós já temos as vacinas. Na área da fisioterapia temos hoje instrumentos muito hábeis para consertar os nossos danos articulares e ósseos. Então nós temos, Deus nos dá essa capacidade de criar, de desenvolver instrumentos de avanço da sociedade, muito mais em benefício dela do que nós mesmos. São os missionários na área do conhecimento que vêm para nos liderar no seu campo de atuação. Na área da política, nós tivemos o Nelson Mandela, que foi um líder político que tratou, mesmo nos momentos de dificuldade, repetindo a história de Gandhi, num gesto de profunda resignação, passando pelas privações de liberdade e acusações vis, despropositadas, ele tudo superou em benefício da liberdade do seu povo. O nosso querido Chico Xavier, e falávamos hoje, quando falamos sobre a lei de igualdade, e ele veio com a missão específica de, através do conhecimento que ele acumulou ao longo do tempo, do Evangelho do Cristo, complementar essa obra iniciada por Kardec, desdobrando-a e produzindo mais de 400 obras de extrema qualidade, e as quais vem demonstrando que a ciência confirma hoje aquilo que se falava, que os espíritos desencarnados falavam outrora, o próprio André Luiz nas suas obras. Nós temos a Joana de Ângeles nas suas obras de psicologia, um ser extremamente iluminado, que através do Divaldo, também homem destinado a essa divulgação, a essa transmissão aos seus semelhantes de todo o patrimônio espiritual com que foi aquinhoado, ele cumpre um papel extremamente importante na sociedade brasileira e por que não dizer, também na seara espírita. É um trabalho de assistência social, além da parte intelectual, da parte da doutrinária sobre a qual ele escreve. O Divaldo
Todo o trabalho que ele iniciou na sua vida foi sempre visando ao outro. Continua sendo um homem humilde, como Francisco Xavier foi um bom modelo, talvez o maior, mas mesmo percorrendo o mundo e abarrotando salões nas suas palestras, nas suas conferências, continua a viver um momento de extrema pobreza, mas pulverizando em todo o planeta o seu conhecimento doutrinário. Esses homens nomeados nos últimos 3 minutos ou 5 são aqueles que compreenderam a essência da sua reencarnação e estão se desvencilhando dessa missão que lhes foi outorgada. Outros há, todavia, que dotados de uma inteligência invejável, maravilhosa, convergem-se para o mal porque buscam a materialidade, a notoriedade fundamentada no orgulho e na vaidade, e percorrem caminhos tortuosos, usando do seu conhecimento em desprestígio da ciência que ele conquistou, mas, sobretudo, maltratando a sociedade na divulgação de um trabalho, às vezes corrompido pelo dinheiro ou pela vaidade extrema. Meus irmãos, quaisquer virtudes que tenhamos sido beneficiados na nossa reencarnação, tenhamos já de início nascido com ela ou conquistado ao longo dessa caminhada, só nos fará desenvolver espiritualmente se a utilizarmos em prol de alguém. Então, o médico não precisa ser o expoente na medicina, o papa, como se diz, ou o advogado, ou qualquer outro profissional, mas ele pode, do conhecimento que ele tem, da clientela modesta que ele tem, reservar uma parte para atender uma clientela desvalida pelo dinheiro, mas que precisa tanto quanto o outro que paga dessa assistência. O advogado, da mesma forma, ele há de compreender que o dinheiro é mecanismo de sobrevivência, de autossuficiência, não de enriquecimento exacerbado, que muitas vezes cobra honorários, se tornando até sócio do próprio cliente. Então nós temos que estar com os olhos voltados para o outro. O advogado é pago para resolver uma pendência do outro e não a sua em matéria financeira. E tantas outras profissões. Na verdade, o que busca Ferdinando, usando a figura do homem inteligente, é que ele não pode se desviar do seu caminho e tem que sociabilizar o seu conhecimento, a sua inteligência. E usou a expressão aqui para trazer isso, usou de uma metáfora do jardineiro que entrega ao seu auxiliar uma enxada, que não precisa perguntar para que ele o fez. Como auxiliar de jardinagem, é para cavar a terra, né? Para plantar, etc. E assim somos nós, que alcançamos uma distinção profissional, ou mesmo na área da fé, nós temos o dever de trabalhar nessa seara para a qual fomos designados, abstraindo quaisquer necessidades mais profundas de natureza material. Somos todos mensageiros do Cristo para aquela área que escolhemos para o nosso trabalho, seja ele o trabalho profissional ou espiritual. Nós, trabalhadores da casa espírita, temos uma missão, primeiro da divulgação, primeiro do autoaprimoramento, conhecimento das virtudes e da autotransformação. Por isso que nós temos o hábito das preces permanentes e do estudo do Evangelho. Porque o Cristo nos deixou uma lição de vida, né? Mecanismos para nos autoconhecermos e nos retificarmos, para sermos pelo menos um projeto do Criador. Então, nossa primeira missão é essa. Uma outra missão extremamente importante é acolher aqueles lá de fora, né, que estão
fora da casa espírita, mas que estão a merecer o nosso apoio, a nossa amizade e a nossa caridade. Não importa o credo que ele exerça, muitos desses credos repelem o próprio conhecimento espírita por absoluto preconceito, mas não importa o credo. Importa o ser espiritual que está diante de nós, que no momento de dor nós podemos acolhê-lo. Não precisamos necessariamente trazer uma casa espírita que pode constrangê-lo essa frequência, mas levar a ele essa palavra de apoio. Se ele tem uma dificuldade com o filho, falar da nossa experiência semelhante no âmbito do nosso lar. Indicá-lo a procurar um médico. Temos um médico amigo, né? Mansão da Esperança, que é a nossa casa aqui, tem médicos nós temos em torno de 10 médicos voluntários aqui. Vai na quarta-feira, procura o doutor fulano, ou procura o doutor Litemar no sábado, que é o nosso companheiro. Então, assim, psicólogos, fisioterapeutas, advogados, e nós temos uma gama de serviços aqui que não é exclusivos para nós espíritas, não são exclusivos, me perdoem. Os serviços não são exclusivos para os espíritas, a qualquer um que esteja necessitando. Porque o espírita, a religião não é fator de distinção para discriminar. Então, qualquer um que bata à porta da casa espírita terá conosco o lugar que qualquer espírita tem. E às vezes demanda até melhor atenção de nossa parte, como aqueles que eventualmente comparecem para um tratamento porque passam por um momento de dificuldade. As portas do templo espírita e os corações de nós espíritas devem estar abertos para receber esses seres. Então, tal qual aquele auxiliar de jardinagem, a nossa enxada, na visão do Ferdinando, é a inteligência ou o conhecimento. Então, todo o conhecimento que recebemos, seja ele acadêmico ou religioso ou espiritual, nós temos o dever de ampliar, de aperfeiçoá-lo e divulgar para que sirva de elemento de fortalecimento dos nossos semelhantes. O bom cristão não sonega a um companheiro em dor alguma orientação, algum apoio, alguma sustentação, seja econômica, seja emocional. Porque nós sabemos, nesse limiar do século XXI, ainda padecemos de dificuldades familiares que muitas vezes pais, já no ocaso de sua vida, são abandonados pelos filhos. Então é o vizinho, e há quem diga que vizinho é o parente mais próximo que temos. O bom vizinho é aquele que bate a porta e oferece ajuda. E se não tiver condição de ajudá-lo, buscar uma instituição que possa suprir as necessidades dessa pessoa carente para que ele possa se encaminhar à autorrecuperação. Então, que as nossas necessidades, que as nossas virtudes, eu diria, possam ser para nós um fator de crescimento, mas sobretudo de compartilhamento. Conhecimento não compartilhado, ele morre com aquele que o detém. Por isso, da importância das pesquisas, de laboratório, os trabalhos científicos que vão sendo publicados à medida que os estudos avançam, porque se amanhã a gente perde um cientista deste, vai com ele uma experiência que ele principiou e que não teve chance de passar para frente. Que a nossa experiência enquanto espíritas, essa enxada que nos foi dada, possa ser para nós o veículo para transcendermos os limites da casa espírita e levar para os nossos companheiros lá de fora uma mensagem de apoio, de amor e caridade. E voltando aqui ao que falou o André Luiz sobre as preocupações, tem uma nota de rodapé aqui feita por um palestrante de outra época, não sei bem quando aconteceu, ele definindo preocupação, ele diz: é tal qual uma cadeira de balanço, dá o que fazer, mas não sai do lugar. Preocupar não resolve, o que resolve é o ato
é a proatividade. Então, para encerrar, vamos usar dessa metáfora para dizer: a preocupação é a cadeira de balanço. Ela te movimenta, mas você não sai do lugar. Então, com essa nova perspectiva de que se preocupar constitui uma perda de tempo, podemos amanhã resolver, nos preparando, nos orientando, nos inspirando através do nosso anjo protetor, mas também cientes de que a inteligência que nos foi outorgada, faz de nós um servo dos nossos semelhantes. Então, com essa compreensão, rogamos ao Mestre Jesus que isso penetre os nossos corações e possamos amanhã sermos um pouco melhores do que fomos hoje, ou do que somos hoje. Porque o caminho, ainda que seja por vias sinuosas, tortuosas, o destino é um só. É a perfeição que o Criador nos outorgou como possibilidade de atingir. Portanto, sigamos esse caminho, superando as dificuldades, deixando de lado as preocupações e usando a nossa enxada, que é a nossa inteligência. Que o Cristo nos ampare sempre.